Boa tarde. O meu nome é Jorge Figueiredo e sou sócio da área fiscal da PwC. Quero agradecer desde já o vosso interesse neste webcast. No contexto da pandemia do Covid-19, importa analisar as medidas fiscais e parafiscais já introduzidas para facilitar a situação das empresas, nomeadamente quanto à sua tesouraria, o que farei essencialmente quanto a dois grandes grupos: adiamento da entrega das declarações e cumprimento das obrigações fiscais, diferimento do pagamento de impostos. Quanto ao primeiro grupo, adiamento da entrega das declarações fiscais e cumprimento de obrigações fiscais, note: quanto à declaração modelo 22 de IRC de 2019, o seu prazo de entrega foi adiado para 31 de julho de 2020. O mesmo prazo é aplicável ao pagamento de IRC, de rama municipal e de rama estadual, devidos no momento da entrega da declaração modelo 22. Quanto à declaração mensal de imposto de selo, esta será apenas entregue com referência às operações realizadas a partir de 1 de janeiro de 2021. Embora ainda se esteja na expectativa por novidades nestes temas, nada foi definido quanto a possíveis adiamentos na entrega da IES, dossiê fiscal ou dossiê de preços de transferência. Aguardemos então pelos desenvolvimentos desta matéria. Quanto à emissão de faturas em PDF, durante os meses de abril, maio e junho, deverão ser aceitas faturas em PDF, as quais serão consideradas faturas eletrónicas para todos os efeitos do previsto na legislação fiscal. Quanto ao segundo grande grupo, o diferimento no pagamento de impostos, note: quanto aos pagamentos de conta, temos então o pagamento social por conta, que embora a grande maioria das empresas possam já estar dispensadas deste pagamento, bastando para isso a entrega das declarações modelo 22 e IES dentro dos prazos previstos na lei, o primeiro pagamento social por conta, que deveria ter sido efetuado a 31 de março de 2020, pode ser efetuado pelo seu valor total até 30 de junho de 2020, não estando previsto o pagamento em prestações, como acontece com os outros impostos. Quanto ao pagamento por conta e pagamento adicional por conta, a primeira prestação do pagamento por conta e do pagamento adicional por conta, que eram devidas no dia 30 de junho de 2020, passam a ser devidas apenas em 31 de agosto de 2020. Não está previsto também o pagamento em prestações, como acontece com os outros impostos. Embora não se entenda bem a razão, estas medidas apenas abrangem os contribuintes com o ano fiscal igual ao ano civil. E contribuintes tenham, por exemplo, pagamentos por conta ou adicional por conta ou liquidação de IRC em abril e maio. Quanto ao imposto de selo, a liquidação e o pagamento do imposto de selo referente aos meses de janeiro, fevereiro e março de 2020 continuam a ser devidos até ao dia 20 de abril de 2020, sem quaisquer penalidades. Também foi estabelecido um regime de flexibilização quanto aos pagamentos relativos ao IVA e retenções na fonte de IRS e IRC. Este regime permite às empresas efetuar em 3 ou 6 prestações as entregas de imposto devidas ao Estado no segundo trimestre de 2020, ou seja, abril, maio e junho. Quem pode beneficiar deste regime? São elegíveis as entidades que preencham um dos seguintes requisitos: sujeitos passivos que tenham obtido um volume de negócios até 10 milhões de euros em 2018. Sujeitos passivos cuja atividade seja enquadrável nos setores encerrados nos termos do artigo 7º do Decreto 2A de 2020, de 20 de março, o que regula o estado de emergência. Sujeitos passivos que tenham iniciado a atividade em ou após 1 de janeiro de 2019, incluindo aqueles que tenham reiniciado a atividade após essa data, quando em 2018 não tenham obtido volume de negócios. Ou sujeitos passivos que demonstrem, por via de certificação do revisor oficial de contas ou contabilista certificado, uma diminuição de fatura comunicada através do e-fatura, ou por referência ao valor ou volume de negócios, de pelo menos 20% na média dos 3 meses anteriores ao mês em que existe a tal obrigação, face ao período homólogo do ano anterior. Isto é, pagamentos a efetuar no mês de abril, verificar se a média de faturação comunicada no e-fatura nos meses de janeiro, fevereiro e março de 2020 é inferior a 20% da média comunicada nos mesmos meses em 2019. Como é que se deve aderir? A adesão deve ser feita através de um pedido a submeter por via eletrónica no portal das finanças. Quando aderir, os contribuintes poderão aderir a este regime até ao termo do prazo de pagamento voluntário, sem ser necessário prestar qualquer garantia.
Em termos dos pagamentos a prestações, as empresas podem optar por realizar o pagamento em 3 ou 6 prestações, sem juros, vencendo-se a primeira prestação da data normal estipulada para o pagamento destes impostos. Quanto às contribuições para a Segurança Social, o regime prevê o pagamento de apenas 1/3 das contribuições ao encargo da entidade empregadora, a pagar nos meses de março, abril e maio, ou nos meses de abril, maio e junho, para as entidades empregadoras que já efetuaram o pagamento da totalidade das contribuições devidas em março de 2020. De notar que os 11% da Segurança Social ao encargo do empregado são devidos nos termos gerais, sem qualquer regime de exceção. Os restantes 2/3 podem ser pagos em 3 ou 6 prestações, a começar em julho de 2020, sem juros ou em quaisquer uma das modalidades. Quem pode beneficiar? Esta medida de fracionamento de pagamento aplica-se às entidades empregadoras que se enquadrem num dos seguintes pontos ou categorias seguintes. Tenham menos de 50 trabalhadores, ou então tenham entre 50 e 249 trabalhadores, desde que apresentem uma quebra de pelo menos 20% da faturação comunicada através do e-fatura, ou por referência ao volume de negócios, nos meses de março, abril e maio de 2020, isto é, comunicação de março refere-se ao mês de fevereiro, em abril ao mês de março, etc., face ao período homólogo do ano anterior, ou para quem tenha iniciado a atividade há menos de 12 meses, à média do período da atividade decorrido. E ainda que tenham mais de 250 trabalhadores, nos mesmos termos que aplicáveis às entidades empregadoras que tenham entre 50 e 249 trabalhadores e se enquadrem numa das seguintes previsões. Se trata de uma instituição particular de solidariedade social ou equiparada, ou a sua atividade se enquadra nos setores encerrados nos termos do Decreto número 2/A220, 2020, de 20 de março, ou nos setores da aviação e do turismo, relativamente ao estabelecimento ou à empresa que efetivamente é encerrada. Ou, por fim, a sua atividade tenha sido suspensa por determinação legislativa ou administrativa nos termos previstos pela diversa legislação relativa à aplicação do estado de emergência. Como aderir? As empresas que pretendam aderir a este regime bastará efetuar o pagamento de apenas 1/3 das contribuições, não havendo lugar a qualquer requerimento. Posteriormente, as entidades deverão, em julho de 2020, indicar à Segurança Social qual o plano prestacional adotado. De notar que, quando a aplicação do diferimento dependa da resolução da faturação, os requisitos deverão ser demonstrados pela entidade empregadora durante o mês de julho de 2020, conjuntamente com a certificação do contabilista certificado da empresa. E, por fim, quanto ao IMI, até à data não foram anunciadas quaisquer medidas relativas a este imposto. O pagamento para o prazo da primeira prestação de IMI decorre até 30 de abril de 2020. Aguardemos então os desenvolvimentos na matéria de IMI. E muito obrigado pela vossa atenção. Fique atento à informação divulgada pelo PwC. Votos de saúde e até breve. Estamos hoje convosco para vos transmitir um conjunto de informações sobre as medidas que foram recentemente aprovadas pelo Governo para gerir a Covid-19, a pandemia que infelizmente tem vindo a afetar a nós, as nossas famílias, os nossos colaboradores e os nossos negócios. O meu nome é Cristina Cabral Ribeiro, sou sócia da CCR Legal, uma sociedade de advogados independente e membro do conjunto de entidades que prestam serviços jurídicos na Network Internacional da PwC. Comigo hoje estará também Levi França Machado, que vos dará mais detalhes sobre o regime do layoff simplificado. Falando sobre as medidas, como vos antecipava há pouco, eu dividiria essas medidas em 2 pilares fundamentais. O primeiro pilar, precisamente, de layoff, de manutenção do emprego, foi assumidamente uma das bandeiras do Governo na gestão desta crise. O Levi falará sobre isso, mas também gostaria de falar daquilo que é para mim o segundo pilar, que é a gestão da tesouraria das empresas. E aqui o Governo tomou várias medidas. Primeiro, promoveu junto dos bancos e do Banco de Portugal a negociação de uma moratória generalizada para um conjunto de financiamentos. Esses financiamentos vão essencialmente beneficiar as pequenas e médias empresas, sendo que as grandes empresas poderão beneficiar, não da moratória em geral, mas poderão beneficiar de uma negociação que seja feita ad hoc com os bancos, caso isso entendam. E nós sabemos que há efetivamente entidades bancárias e clientes que já estão a fazer essa gestão de tesouraria, por um lado.
Por outro lado, há também um conjunto de medidas em termos de impostos, de atraso de pagamento nos impostos, de moratórias que estão a ser concedidas, dos quais Jorge Figueiredo vos dará nota e que fazem parte também deste pilar. Por outro lado, foram facultado acesso a um conjunto alargado de linhas de financiamento, algumas das quais destinadas a pequenas e médias empresas, mas outras que são acessíveis também por grandes empresas. Linhas de financiamento essa que contam com uma garantia estatal para que as empresas e os bancos não padeçam do risco de crédito e das consequências do risco de crédito que os bancos poderiam avaliar neste caso concreto. Essas linhas de financiamento deverão ser geridas novamente junto das entidades bancárias normais às quais as entidades estão habituadas a recorrer. Dito isto, e que terminando a análise desses pilares, gostaria também de vos dar nota que nessa senda o Governo aprovou também um conjunto de medidas relativamente aos programas CREN e Portugal 2020 que permitem diferentes coisas, designadamente que os pagamentos que eram supostos serem feitos por essas entidades às empresas sejam acelerados, novamente para gerar mais cash flow para as empresas, por um lado, e por outro lado, atrasar a restituição de alguns montantes por parte das entidades para que elas possam utilizar essa tesouraria e canalizá-la para outras questões. Ainda, ao nível deste tipo de contratos, CREN e Portugal 2020, alguns dos objetivos foram flexibilizados, a sua análise, para que, em caso de incumprimento, se afira se efetivamente esse incumprimento resulta ou não de alguma circunstância relacionada com a pandemia, caso em que os critérios poderão ser flexibilizados. E precisamente quando falamos de flexibilização de critérios, recordo do tema, também muito importante, pelo qual temos sido bastante solicitados, que é o impacto ao nível contratual da pandemia. Infelizmente não temos uma resposta única e a análise depende caso a caso. E mesmo uma empresa pode ter diferentes contratos com diferentes tratamentos. E por isso é preciso inicialmente olhar para os contratos e perceber se os contratos, primeiro, a que lei estão sujeitos e se têm alguma circunstância que preveja este tipo de situações. Não havendo qualquer previsão legal, teremos que recorrer aos mecanismos gerais da lei portuguesa, caso esta seja aplicável. E neste contexto, há vários critérios a ter em consideração. Em primeiro lugar, é muito importante perceber o racional do contrato e perceber na economia, na dinâmica do contrato, por conta de quem é que poderá ou deverá correr este risco, sendo que o princípio da boa-fé, em princípio, impõe que o risco não tenha que ser necessariamente assumido só por uma das partes. Por um lado. Por outro lado, há outros institutos que podemos convocar. Poderemos convocar, por exemplo, o Instituto da Impossibilidade da Prestação. Imaginem, por exemplo, as empresas que estão hoje em dia localizadas em Ovar, que está, como sabemos, com um cerco sanitário, em que as indústrias fecharam. Claramente, há uma impossibilidade das mesmas cumprirem com as suas obrigações contratuais, por um lado. Por outro lado, há casos em que, por exemplo, a prestação se pode tornar demasiado onerosa. Imaginem, por exemplo, casos de empresas que tiveram sucessivos cancelamentos de encomenda e as poucas encomendas que mantêm se torna demasiado oneroso manter a fábrica aberta para fazer essa produção. Essa onerosidade pode determinar que haja uma causa legítima para que a parte não cumpra o contrato. Questões fundamentais. Manter as contrapartes notificadas antecipadamente de qualquer decisão que venha a ser tomada para evitar naturalmente a produção de danos na outra parte e manter sempre na medida do possível a maior lisura contratual para que naturalmente no futuro as relações não venham a ser minadas por qualquer atitude menos própria que as contrapartes venham a tomar neste caso. E para além disso, muito importante referir que tem vindo a ser generalizadamente aceite a circunstância de esta pandemia poder vir a consubstanciar uma causa de força maior que novamente pode desobrigar qualquer uma das partes a cumprir a sua prestação. Neste contexto, as relações contratuais temos vindo a ser particularmente solicitados no âmbito da gestão das relações com contratos de arrendamento. E quando eu digo contratos de arrendamento, prestação de serviços e contratos de utilização de loja em centro comercial. Para mim, a consideração não é única e explico porque verdadeiramente os contratos de arrendamento, a alocação do risco é maioritariamente para o inquilino, mas naturalmente nos outros casos em que pode haver alguma não prestação de serviços ou também algum risco por conta do titular do centro comercial, a verdade é que acreditamos que em todo o caso há algum caminho para fazer aqui uma gestão em termos de boa-fé, novamente da alocação do risco, pelo que há espaço para que as partes possam efetivamente conversar e verificar os termos dos contratos para perceber qual é a margem que o mesmo atribui. Por um lado. Por outro lado, dizer-vos que a jurisprudência ultimamente tem vindo a ser mais flexível no entendimento de que uma cláusula de alteração de circunstâncias ou uma circunstância anormal pode efetivamente determinar a cessação dos contratos de arrendamento. Tudo isto deve ser tido em consideração, sendo que é importante notificar as partes
que efetivamente as garantias que foram prestadas no passado, sejam garantias bancárias, calções, o que seja, não deverão ser acionadas quando haja uma causa legítima para o incumprimento e, por isso, as garantias, se forem acionadas, podem gerar responsabilidade por parte de quem as aciona. Neste contexto e de responsabilidade também da administração, é importante mencionar que, quando falava há pouco da gestão responsável das relações contratuais, é importante ter em linha de conta que uma suspensão generalizada de pagamentos pode terminar, nos termos do Código da Insolvência, que se ela durar por mais de um período superior a 3 meses, que haja efetivamente um dever de apresentação à insolvência. E por isso nós compreendemos alguma reação de pânico e de cabeça quente que algumas empresas têm vindo a tomar, mas cuidado porque efetivamente podem gerar uma obrigação de apresentação à insolvência e, caso assim não aconteça, responsabilidade individual por parte dos administradores, o que naturalmente não é de todo em todo desejável. Outra nota que gostaria de deixar é que a Autoridade da Concorrência mencionou recentemente que perceberá o facto dos agentes económicos procederem a alguma colaboração entre si no âmbito da pandemia. De qualquer forma, é importante mencionar que as regras de concorrência naturalmente se mantêm inalteradas, pelo que formas de colaboração entre concorrentes e a fixação de preço e outras práticas que possam ser relevantes em termos de direito da concorrência devem ser mantidas conforme esse direito, sob pena da Autoridade da Concorrência poder sancionar práticas abusivas, por um lado. Por outro lado, em termos de direito do Código das Sociedades Comerciais, é importante mencionar que as Assembleias Gerais foram adiadas, a sua realização até dia 30 de junho. Porém, há algumas notas que são relevantes relativamente a estas Assembleias Gerais. Em primeiro lugar, se os estatutos não permitirem, ou melhor, se não o proibirem, é possível que essas Assembleias Gerais sejam realizadas com recurso a meios telemáticos, sendo única e exclusivamente necessário que seja garantida a autenticidade e o registro dessas declarações que venham a ser tomadas em ata. Por outro lado, algumas das medidas que vos mencionei há pouco partem do princípio de que a sociedade, na sua aprovação de contas, tem uma situação líquida positiva, designadamente falamos das linhas Covid de financiamento que mencionámos, o que quer dizer que das duas uma, ou as empresas têm que ter uma situação líquida positiva no seu fecho de contas ou têm que realizar alguma medida de capitalização. Nota mental, sobre essas medidas de capitalização, poderá acontecer que as mesmas possam beneficiar de alguns benefícios fiscais previstos no Código de Imposto sobre Pessoas Coletivas. Portanto, algo a analisar e a ponderar. Por outro lado, as medidas que mencionámos também há pouco estabelecem uma limitação ao nível da distribuição de dividendos dos acionistas, porquanto não é suposto os mesmos beneficiarem de apoios públicos no caso de estarem a distribuir dividendos aos seus acionistas, o que se percebe no princípio e na lógica da moralidade. Portanto, cuidado com as empresas que pretendam distribuir benefícios e dividendos aos seus acionistas, porque poderá acontecer que dessa forma estejam a limitar a capacidade de benefício de algumas medidas. Ainda sobre dividendos, e no pressuposto que não queiram beneficiar das medidas, as empresas deverão sempre ponderar se estão em situação ou não de proceder efetivamente à distribuição dos dividendos, porquanto a administração deverá aferir à data da distribuição se essa distribuição é ou não possível nos termos do Código de Sociedades Comerciais, tendo em conta a degradação eventual das empresas que possa ter acontecido. E por isso estas são as principais notas que gostaria de vos deixar sobre as medidas que foram recentemente aprovadas, sendo que a seguir contaremos com o Vivi França Machado, que vos dará algumas notas sobre aquilo que é o regime do layoff simplificado aplicável às empresas. Obrigada. Olá a todos e obrigado, Cristina. De facto, a matéria laboral, as últimas semanas têm sido pautadas por várias medidas de apoio aos trabalhadores e às empresas, novas medidas, diga-se, e uma das principais medidas, aquela sobre a qual temos vindo a receber inúmeros pedidos de esclarecimento e de apoio da parte dos clientes, é aquela medida comumente designada de layoff simplificado. E a quem é que se aplica este layoff simplificado? Este layoff simplificado aplica-se àquelas empresas que se considerem, para efeitos deste diploma, em situação de crise empresarial. E o que é isto, a situação de crise empresarial? Bem, basicamente, para que estejamos em situação de crise empresarial, temos que preencher um de 3 requisitos, ou os 3, não precisamos de os preencher cumulativamente, mas infelizmente, e à data de hoje, já tenho nota de várias empresas que os preenchem de forma cumulativa. E qual é que é o primeiro desses requisitos? O primeiro desses requisitos é
a circunstância de minha atividade ter encerrado em consequência de decisão de autoridade, de diploma legal, de autoridade de saúde. E para vos dar um exemplo, o melhor exemplo será ou serão as discotecas que encerraram por ordem por diploma legal, as empresas todas que tiveram que encerrar no município de Ovar em consequência de decisão legal, e todas estas empresas são o melhor exemplo daquilo que é um encerramento total ou parcial decorrente de decisão administrativa. Mas este é um dos critérios, um dos requisitos a cumprir. Há mais 2 que eu posso cumprir alternativamente a este. Quais são? E esses 2 requisitos, que são simples também de explicar, um tem que ver com a circunstância de a minha atividade também ter encerrado total ou parcialmente, e aqui a minha atividade pode ser a minha atividade considerada como um todo, ou simplesmente uma atividade de um estabelecimento que eu tenha, na minha empresa. Portanto, se eu tenho um estabelecimento em Lisboa e tenho outro no Porto, não precisam dos 2 estar a ser afetados, só precisará de ser um afetado e a medida a aplicar-se-á naturalmente apenas a esse estabelecimento que está a ser afetado. E como é que se considera que o estabelecimento está afetado? Considera-se que o estabelecimento está afetado se as minhas cadeias de abastecimento tiverem sido interrompidas, ou se as minhas encomendas ou reservas tiverem sido canceladas, e eu conseguir à data de hoje estabelecer que muito provavelmente no próximo mês não vou conseguir afetar em mais do que 60% da minha capacidade de produção ou os meus trabalhadores, ou que não vou, por exemplo, no caso dos hotéis, não vou ter uma capacidade de ocupação superior a 60%. Portanto, a quebra terá que ser de 40% pelo menos, a estimativa que eu faço para o próximo mês, e assim sou elegível a beneficiar desta medida. Qual é que é o terceiro requisito alternativo a cumprir? É eu ter sofrido uma quebra no volume de faturação de 40% à data em que apresento o pedido de apoio, por comparação aos 2 meses anteriores. Ou seja, eu considero agora, à data em que apresento o pedido, 1 mês de faturação, e considero os 2 meses anteriores a esse mês que foi considerado como referência. Portanto, agora no início de abril é fácil de perceber que se eu em março tive um volume de faturação, o que tenho é que o comparar com os meses de fevereiro e janeiro e perceber se no final de março tenho uma quebra de faturação de 40%. Se tiver, também sou elegível para esta medida. Pronto. Portanto, ou seja, cumprindo um destes três critérios, eu sou elegível para beneficiar desta medida de apoio que é o layoff simplificado. E em que é que consiste o layoff simplificado? O layoff simplificado consiste na possibilidade de eu suspender os contratos de trabalho dos meus trabalhadores, ou de reduzir temporariamente ou suspender temporariamente os contratos, reduzir o período normal de trabalho dos meus trabalhadores por um período de 1 mês, renovável até um máximo de 3. Materialmente, como é que isto se reverte em apoio? Reverte-se em apoio porque eu, ao suspender as relações de trabalho com os meus colaboradores, o que vou fazer, ou o que a lei determina, é que, no caso de suspensão, o salário dos trabalhadores é reduzido para 2/3 do salário normal, com um limite mínimo de um salário mínimo, que no continente são 635 euros, e um salário máximo e um apoio máximo de 1.905 euros, também no continente, ou seja, um valor equivalente a 3 vezes o ordenado mínimo nacional. Pronto. Portanto, ou seja, o que posso, no caso da suspensão, fazer é ver reduzido o meu encargo com os salários dos trabalhadores em 1/3, tendo sempre que lhes garantir um pagamento de 635 euros ou o máximo de 1.905 euros. E qual é que é o apoio que a Segurança Social me dá nestes casos? A Segurança Social dá-me 70% do custo que eu vou ter com os trabalhadores. E eu terei que pagar 30%. Portanto, ou seja, durante este período de suspensão,
Este salário, que tecnicamente se chama compensação retributiva, é reduzido em 1/3. Portanto, eu pago aos trabalhadores 2/3, dentro daqueles limites que já referi, e a Segurança Social suporta 70% desse custo. A regra é bastante diferente quando eu não estou a falar de suspensão, mas estou a falar de redução dos períodos normais de trabalho. E qual é que é a diferença? A diferença é um bocadinho mais complexa, é difícil de explicar em poucos minutos, mas tentando fazê-lo, eu basicamente o que vou fazer é vou pagar ao trabalhador. Quando lhe reduzo o período normal de trabalho, vou pagar ao trabalhador exatamente o tempo de trabalho que o trabalhador prestar. E, portanto, e para facilitar, e utilizando unidades de conta que todos percebemos, um trabalhador que trabalhe 100 vai receber 100. Um trabalhador que trabalhe 80 vai receber 80. Mas o que é que acontece? O que acontece também na redução é que eu vou ter sempre que tentar garantir aos trabalhadores 2/3 como mínimo de salário, também com aqueles limites de um salário mínimo ou 3 vezes o salário mínimo, portanto 635 euros ou 1905 euros. E o que é que isto quer dizer? Quer dizer que 2/3 de 100 são 66, e o que isto quer dizer é que quando eu reduzo o período normal de trabalho de um trabalhador para uma quantia superior a 2/3, portanto a 66%, eu não vou ter apoio nenhum do Estado, porque eu, a entidade empregadora, já estou a garantir mais do que o mínimo que o Estado me ajuda a garantir. Ou seja, o Estado só me ajuda a garantir os 2/3 quando eu reduzo o salário do trabalho, o período normal de trabalho do trabalhador abaixo dos ditos 2/3, ou seja, por exemplo, para 50% do período normal de trabalho, circunstância em que o Estado me dá 70% da diferença entre o salário que eu lhe vou pagar face ao período normal de trabalho efetivo, reduzido, na versão reduzida, e os ditos 2/3. Portanto, o meu custo vai ser, nessas situações, o custo relativo ao período normal de trabalho reduzido e a diferença de 30% para os ditos 2/3, suportando a Segurança Social 70%. Pronto. E isto, em números muito redondos, é o apoio que eu tenho por parte da Segurança Social. Alguns cuidados que eu vos tenho que referir. E durante este período, as entidades empregadoras têm que ter noção que estão proibidas de fazer, durante o período em que eu beneficio desta medida e nos 60 dias após o benefício desta medida, a entidade empregadora tem que ter noção que não vai poder despedir trabalhadores. E não vai poder despedir trabalhadores não é por toda e qualquer modalidade. Não vai poder despedir trabalhadores, não está autorizado a despedir trabalhadores por via de extinção do posto de trabalho ou por via de despedimento coletivo. E são estas as únicas duas modalidades em que eu tenho esta proibição. Proibição esta que, esclareça, se aplica a qualquer trabalhador, não se aplica apenas aos trabalhadores que foram abrangidos pela medida. Portanto, ou seja, se eu tenho 20 trabalhadores e abrangi pela medida 10, eu não vou poder despedir por via de despedimento coletivo ou por extinção do posto de trabalho nenhum dos outros 10 e nenhum dos 20, naturalmente. Pronto. Ter noção também que, como complemento a este apoio e com muito interesse para as entidades empregadoras, durante todo este período a entidade empregadora está dispensada de pagar contribuições para a Segurança Social. O mesmo não é dizer que as cotizações não tenham que continuar a ser retidas e não tenham que ser entregues ao Estado. Têm, eu só estou dispensado de pagar as minhas contribuições. E é só. Pronto, portanto, de uma forma muito resumida, é esta a medida de apoio denominada de layoff. Nós estamos naturalmente disponíveis para esclarecer todas as dúvidas, que enviem-nos por e-mail, estamos completamente disponíveis para o fazer e para vos ajudar naquilo que for necessário. Muito obrigado. Olá, meu nome é Betty Larsen e hoje gostaria de partilhar com vocês algumas medidas que podem ser implementadas no imediato para fazer face a este momento extraordinário que estamos a viver. Algumas das medidas poderão ajudar no acompanhamento mais próximo das pessoas com quem trabalhamos, ajudam-nos também a organizar o trabalho de forma mais eficiente, acompanhar os níveis de produtividade e, claro, sem esquecer o fundamental, a saúde e a segurança das nossas pessoas. As notas que vou deixar aqui aplicam-se aos contextos para as pessoas que estão no regime de teletrabalho, bem como para aquelas pessoas que, pela natureza da sua função,
têm que sair de casa para trabalhar. Estamos todos a viver um momento único nas nossas vidas, em que nos vemos impedidos de continuar com as nossas rotinas. E, adicionalmente, estamos num momento de adaptação. Para muitos, uma nova forma de trabalhar. Para outros, novas rotinas familiares. E para todos, uma nova forma de socialização. E qual o papel que as empresas, gestores, líderes podemos ter neste momento? O primeiro tema que gostaria de abordar com vocês é o tema da comunicação. Hoje, mais do que nunca, a comunicação tornou-se um veículo indispensável para manter as pessoas próximas do propósito das organizações, próximas da cultura que não pode de forma alguma perder-se na distância social entre as pessoas. É normal que a comunicação vá assumindo numa primeira fase um ritmo mais acelerado, mais regular, mas é importante que este ritmo não pare. É importante que esta comunicação seja espelhada num plano que seja estruturado e que também pode e deve ser acompanhado por momentos mais informais de comunicação. Por exemplo, um telefonema para as nossas pessoas com quem trabalhamos, ou então um convívio digital com as nossas equipas. Estamos neste momento a viver várias emoções. Todos os dias acordamos com uma emoção nova. E é importante percebermos e constatarmos que a nossa estrutura social e profissional mantém-se. Não só deixa as pessoas reconfortadas, como também dá-lhes confiança. É importante que criemos, com várias plataformas que há disponíveis online, umas gratuitas e outras não, canais abertos e disponíveis para esclarecimento de dúvidas, de políticas e onde os colaboradores possam consultar que apoios é que a empresa tem de forma regular. Um tema que gostaria de falar com vocês é o tema do upskilling. Muito se tem falado sobre as competências do futuro e a necessidade de termos competências digitais dentro das nossas organizações. Ora, este é sem dúvida um momento fundamental e muito importante para que consigamos dar formação às nossas pessoas, rever os nossos planos de formação para assegurar que as pessoas estarão melhor preparadas quando as empresas voltarem a operar a 100%. É verdade que este é um momento mais digital, mas também é verdade que este é o momento de trabalharmos outras duas competências que, na minha opinião, são muito importantes. E nos programas de formação, sejam eles via webcast, sejam eles em webinars, sejam eles em e-learning, é importante que se trabalhe outras duas competências, a criatividade e a capacidade de adaptação. Pois é curioso que no momento de tanta digitalização, de tanta necessidade de termos competências digitais, o ser humano tem que ir buscar ao seu mais íntimo aquilo que lhe é muito inato, a capacidade de criar novos negócios, a capacidade de trazer novas ideias para as organizações e, naturalmente, ir-se adaptando a estes momentos que nós estamos a viver e que não sabemos como será daqui a 1, 2 ou 3 meses. Por último, gostaria de falar com vocês sobre a transformação digital das áreas de recursos humanos. É importante que este momento seja entendido como um momento de reflexão, que se faça uma análise cuidada dos processos que são passíveis de serem transformados e que podem trazer um ganho imediato para a organização e para as pessoas. As pessoas precisam, sem dúvida, de ter um acesso mais rápido, mais digital à sua informação. E como nota final, gostaria de deixar o nosso pensamento no momento da retoma. Quais são os desafios que teremos? Como vamos regressar ao trabalho? Com os 50% das equipas no formato de rotação? Para quem já utiliza os processos de recursos humanos digitalizados, qual foi o ganho que tivemos nas últimas semanas? Bom, e finalmente gostaria de deixar esta mensagem de esperança, de que mesmo com esta aceleração digital, nós, as pessoas, continuamos a ser o elemento mais importante das organizações. Muito obrigada, mantenham-se em segurança e com saúde.